Pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre como tratar a disfunção temporomandibular, uma continuidade das nossas lives aí, exclusiva para dentistas, sobre tratamento da disfunção temporomandibular. Vou falar um pouco de tratamento, que é o que gera mais curiosidade, né, nos dentistas, os profissionais que trabalham com dor orofacial e com DTM. Então, para você poder entender a disfunção temporomandibular e saber como tratar, eu gosto de falar sempre nos subtipos da DTM. Então, a DTM ela tem as subdivisões dela. Você divide ela basicamente em muscular e articular, e as musculares, que é o que eu vou falar um pouco mais hoje. Vou falar mais relacionado a tratamento das disfunções temporomandibular de origem muscular. Então, quando você pensa em DTM muscular, aí você tem que dar uma relembrada na parte anatômica. Então, lembra da época da faculdade, tem até esse crânio aqui que é super interessante, que você consegue visualizar a região de masseter, região de temporal, e toda a parte de pterigoideu lateral superior, inferior. Então, para você poder entender os subtipos das disfunções temporomandibular, você tem que relembrar da parte de anatomia. Oi, Dani, é você mesmo, né? Então, vamos lá. Para a gente relembrar a parte de anatomia, a gente precisa entender quais os músculos que estão envolvidos numa disfunção temporomandibular, que são os músculos da mastigação. Quais são eles? É o masseter, que é esse músculo aqui, olha. Então, aqui você tem o masseter, aqui você tem o temporal, e são músculos bilaterais, você tem dos dois lados. Você tem o pterigoideu medial, que é esse músculo interno aqui da cabeça do ângulo mandibular, né? Então, você até pega aqui o ângulo mandibular, e nessa superfície interna você tem o pterigoideu medial. Então, esses dois músculos aqui, eles se entrelaçam aqui no ângulo da mandíbula. Então, você já viu aí o temporal, masseter, pterigoideu medial. E você tem internamente o pterigoideu lateral, que ele tem dois feixes, que é o feixe superior, que insere na cabeça da mandíbula e no disco articular, e o feixe inferior do pterigoideu lateral, que é o pterigoideu lateral inferior, que ele insere somente na cabeça da mandíbula. E esses músculos da mastigação, de forma sincronizada, um contrai, um relaxa, e eles fazem todos os movimentos funcionais de mandíbula, de abertura, fechamento, lateralidade, protrusiva. E quando você tem alguma alteração na estrutura desses músculos, um nódulo, um ponto gatilho, uma contração, uma miosite, um espasmos, o que normalmente você tem envolvido? Você tem dor. Então, quando você tem dor na região de masseter, na região de temporal, ou na região de pterigoideu lateral, ou superior ou inferior, que você às vezes tem uma dor articular e você acha que o problema é articular, na hora que você vê, que avalia melhor o paciente, você vai entender que é uma dor muscular. Então, quando esses músculos na mastigação estão envolvidos numa disfunção temporomandibular, especificamente eles, que é uma coisa que a gente bate muito em congresso, em cursos, que às vezes a gente vê muito paciente aí sendo operado e o paciente tem uma DTM muscular e está fazendo cirurgia da articulação do paciente. Então, tem tido muito sobretratamento. A própria viscosuplementação é um tratamento que você injeta hialuronato de sódio dentro da articulação temporomandibular para controlar uma DTM articular ou para controlar uma doença degenerativa da ATM. E quando você vai investigar o paciente a fundo, o paciente não tinha nada na ATM e o problema dele era só em músculos da mastigação. O que às vezes confunde um pouco, que dor em músculo da mastigação, masseter, temporal, ele às vezes irradia para o dente também. Então, você suspeita de uma dor odontogênica e, na verdade, nada mais é do que uma dor muscular. Às vezes você tem um ponto gatilho miofacial, que nada mais é do que um nódulo. Como você identifica um ponto gatilho miofacial? O ponto gatilho miofacial, quando você faz palpação da região de masseter, da região de temporal, bilateral, você sente exatamente um nódulozinho, uma bolinha, quando você pressiona a região de masseter ou de temporal. Para você perceber isso, você morde, toca um dente no outro e contrai, que você vai ver que vai ter uma hipertrofia dessa região, que é exatamente isso aqui, ó. Ele movimenta, ó. Temporal e masseter movimentando quando você faz o apertamento. Porque esses dois músculos estão contraindo, então você vê exatamente a hipertrofia deles. Quando você tem um excesso de movimento, um excesso de contração ou até um apertamento
de forma exagerada, você começa a ter esses nódulos mais exacerbados, e o paciente tem a queixa da dor nessa região, ou ele relata dor de cabeça, ou região na própria ATM, porque o masseter, o feixe mais profundo dele, ele passa muito próximo da articulação temporomandibular, então às vezes confunde uma dor muscular com a dor articular. E no momento da palpação, você consegue identificar esses nódulos e reproduzir a dor da queixa do paciente. Então, você consegue reproduzir a dor, que a gente chama de dor familiar. Sempre que você reproduz a dor da queixa do paciente, você fala que o paciente tem uma dor familiar. E quando você chega num diagnóstico como esse, você tem alguns subtipos de disfunção temporomandibular. Você tem uma mialgia local. O que é mialgia? Algia vem de dor e mio de músculo. Então, mialgia é uma dor muscular. Então, a mialgia local, que é um dos subtipos de DTM, ela pode ser ou na região de masseter ou na região de temporal. Ela é uma dor localizada que, quando você palpa o paciente, você pergunta a ele se ele tem a dor e se é a dor da queixa dele, ele fala que é a dor e é a dor da queixa dele, e você pergunta a ele, essa dor, ela fica embaixo do meu dedo ou ela irradia para algum lugar? E ele fala, não, fica embaixo do seu dedo, somente embaixo do seu dedo. Isso é diagnosticado como uma mialgia local. E você tem, além da mialgia local, você tem mais dois tipos de mialgia. Uma se chama dor miofacial, que é uma dor na muscular, só que com espalhamento, ela não é mais localizada. O que seria essa dor miofacial com espalhamento? É uma dor que você consegue reproduzir a dor do paciente na palpação muscular, tanto de masseter quanto temporal. E essa dor, ela não fica somente embaixo do dedo que você está fazendo a palpação, ela espalha. Só que ela espalha para a mesma região anatômica que está sendo palpada. Então, isso é chamado dor miofacial com espalhamento. Então, já é uma dor que está evoluindo. Ele começa normalmente com a mialgia local e ela começa a evoluir para uma dor mais espalhada. Ela começa a espalhar para aquela mesma região anatômica. E você tem um terceiro subtipo de mialgia, que é um terceiro subtipo de DTM muscular, que é a dor miofacial com dor referida, em que você faz a palpação na região de masseter e temporal do paciente, você consegue reproduzir a dor do paciente, a dor da queixa do paciente, e ao mesmo tempo ele fala que a dor não fica mais nem embaixo do seu dedo e não está espalhando para aquela mesma região anatômica, ela está referindo para uma outra região anatômica. Então, por exemplo, você faz uma palpação na região de temporal e a dor irradia para a asa do nariz. Ou você faz uma palpação na região de masseter e a dor irradia para dentro da articulação temporomandibular. O que leva, às vezes, o diagnóstico errado. E eu já vi muito paciente ir para a mesa de cirurgia para fazer artroscopia, porque ele tinha uma dor muscular na região do feixe profundo do masseter, e a dor irradiava para a TM, e acharam que o problema era articular e operaram o paciente e não resolveu nada. O paciente continuou tendo aquela mesma sintomatologia que ele tinha. Então, você entende que a mialgia local é uma dor que está embaixo do seu dedo somente, ela está bem localizada, você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente. A dor miofacial com espalhamento é uma dor que espalha, não fica mais pontual, ela espalha, só que ela espalha para a mesma região anatômica que está sendo palpada. Então, palpei masseter, a dor espalhou para o masseter. E você tem também a dor miofacial com dor referida, que você fez uma palpação, por exemplo, em região de temporal, e essa dor essa dor é a dor da queixa do paciente, porém essa dor ela referiu para uma outra região anatômica que não seja aquela região palpada. Ou seja, você palpou temporal e irradiou, por exemplo, para a região de asa do nariz ou para a região de masseter, tá? Então isso é uma dor miofacial com dor referida. Então esses três tipos, na verdade, de mialgias. Então você tem três tipos de mialgias nos subtipos de disfunção temporomandibular. Sabendo isso, a gente consegue entender que você tem mais subtipos de desordens da dor, que a gente chama, que são as DTMs musculares, propriamente ditas. Então, além desses três tipos, você tem uma dor de cabeça, que é uma cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular. Como que seria essa cefaleia atribuída à DTM? Que é um tipo de cefaleia secundária, que a disfunção temporomandibular é a causa primária da dor, e ele tem uma dor de cabeça secundariamente à disfunção temporomandibular. É aquele paciente que chega no teu consultório e relata que ele tem dor de cabeça, e você começa a fazer palpação na região de temporal, e você consegue reproduzir a dor de cabeça dele,
Ou seja, ele tem uma dor familiar durante a palpação, que você está fazendo na região de temporal, e ele fala, doutor, essa é a dor de cabeça que eu tenho. Então, isso é um diagnóstico de cefaleia atribuída a DTM, que é uma cefaleia secundária de um problema que está vindo lá da disfunção temporomandibular. Então, são esses subtipos principais. Você tem, além desse, você tem uma outra desordem da dor, que é a artralgia. Mas a artralgia eu não vou entrar na parte de tratamento dela, que já acaba já envolvendo um pouco da parte articular em relação ao tratamento. Agora, quando a gente começa a pensar em tratar quando você começa a entender o funcionamento, anatomia e fisiologia dos músculos da mastigação, você consegue definir esses subtipos dessas DTMs musculares, que são esses 3 tipos de mialgia que eu falei, e essa cefaleia que é atribuída a DTM, são tudo dores musculares. Você começa a pensar numa forma de cuidar desses pacientes, de tratar desses pacientes. E qual que seria elas? Uma delas é a laser terapia. Então, todo dentista conhece a laser terapia, dentista, fisioterapeuta, todo mundo trabalha com laser. O laser, você tem o laser de alta potência, que normalmente são os lasers que você utiliza para procedimentos cirúrgicos, e você tem o laser de baixa potência. O laser de baixa potência é utilizado para você ter um controle da dor em pacientes que têm DTM. Então, você pode... É uma das ferramentas para controle da dor, para regeneração, reparação tecidual. O laser de baixa potência, você tem 2 tipos de laser de baixa potência, 2 tipos de luz. Uma luz é a vermelha, que você tem 660 nanômetros, e é uma luz mais superficial, ela penetra mais superficial no tecido. E você tem a luz infravermelha, que você tem uma média de profundidade de onda de 808 nanômetros, mais ou menos. E normalmente você utiliza, eu tenho aquele aparelho da DMC, que ele é bem interessante. Tem outras marcas também, mas eu gosto muito da DMC para laser terapia. Então você tem lá a opção de usar o vermelho e o infravermelho. Normalmente para DTM a gente acaba usando mais o infravermelho porque é uma onda mais profunda, você consegue atingir o tecido de forma mais profunda. Por exemplo, você tem o feixe do masseter, o feixe profundo, ele consegue penetrar com uma maior facilidade, porque o comprimento da onda no infravermelho é maior. Normalmente, a pontuação para você usar, a gente usa na parte muscular, no masseter, temporal, em torno de 2 a 3 joules por cada ponto que você quer aplicar no paciente. E normalmente o da DMC, por exemplo, 2 joules é a mesma coisa que 20 segundos. Aí você coloca lá, marca para 20 segundos o infravermelho, programa ele e faz a punção ali, a colocação do laser. E na região do temporal, por causa do cabelo, o paciente às vezes tem uma sensibilidade, uma pequena sensibilidade, ele fala que está aquecendo um pouquinho a pele. Aí você vai mudando a posição e vai ficando mais confortável para o paciente. Agora, qual a finalidade do laser? Existem alguns estudos na literatura que mostram que o laser, em alguns casos, ele funciona apenas como placebo, e em outros casos, eles avaliam que o laser tem realmente uma eficácia. A gente observa que na prática clínica ele funciona muito bem, quando bem indicado, principalmente para dor muscular. E qual a função dele? Aonde que ele atua? A gente sabe que quando você tem um processo inflamatório, no momento do processo inflamatório, o que você tem? Por exemplo, você imagina um masseter aqui que você palpou, você achou um pequeno nódulo, um ponto gatilho, que a gente chama de ponto gatilho, e esse nódulo você conseguiu reproduzir a dor da queixa do paciente. Nessa região desse nódulo, desse ponto gatilho miofacial, que é o ponto da dor, você tem pouca vascularização na região. Todo ponto de inflamação, você tem pouca vascularização e pouca oxigenação. O que o laser faz? O laser atua diretamente na mitocôndria. O que a mitocôndria faz? A mitocôndria, na verdade, ela carrega o oxigênio para a célula. Então, além dela carregar o oxigênio para a célula, ela auxilia na produção de energia. A gente sabe que para uma célula sobreviver, uma célula muscular, por exemplo, sobreviver, ela tem que ter energia e ela tem que ter oxigênio. E a mitocôndria é responsável por isso. E a luz do laser, os estudos têm mostrado isso, que ela atua direto na mitocôndria, facilitando a reparação tecidual, a regeneração do tecido, melhorando a vascularização na região inflamada da dor e aumentando a oxigenação,
por ela ativar a mitocôndria. Então, essa é a função principal do laser de baixa potência na dor muscular, e é o que a literatura tem comprovado para a gente e tem mostrado que tem uma eficácia. Mas tem alguns estudos em andamento, tem até um estudo em andamento da USP, que está para sair esse ano, que eles comparam o laser de baixa potência à luz vermelha, à luz infravermelha, e eles comparam as duas combinadas, vermelho e infravermelho, que dá para você combinar também as duas, e eles utilizam o placebo, porque a gente sabe que tem alguns estudos na literatura com placebo e que não houve diferença estatística significativa em relação à melhora da dor. Então, isso ainda é um tema um pouco controverso, mas a gente consegue entender pela pesquisa bibliográfica, as revistas de bom impacto e pela prática clínica que a laser terapia para DTM muscular ela tem um efeito interessante. Outra coisa que a gente começa a pensar e trabalhar muito é o agulhamento seco. Agulhamento seco é super interessante. Por que é agulhamento seco ou dry needling? As pessoas às vezes gostam de falar tudo em inglês, mas o agulhamento seco nada mais é do que você colocar uma agulha, que é uma agulha dessa aqui, ó. Não sei se vai dar para ver pelo vídeo. É uma agulha exatamente assim, ó. Ela é extremamente fina, é uma agulha usada para acupuntura, ela tem 20 por 13, e você faz o agulhamento na região do músculo que o paciente tem a dor. Então você faz ou no temporal, é um agulhamento exatamente assim, ó. No temporal você entra com ele mais inclinado, em torno de 45 graus aproximadamente do feixe do temporal, para não tocar na estrutura óssea do paciente. No masseter você já pode entrar com ele mais perpendicular. Então no masseter normalmente a gente já pode entrar com ele mais perpendicular e fazendo pequenos movimentos assim, tá? Naquele ponto gatilho que você conseguiu identificar. Então, o agulhamento seco nada mais é do que você... Por que chama agulhamento seco? Porque não tem nenhum líquido dentro da agulha. Que existe a possibilidade também de você fazer um agulhamento com anestesia. Então, você aplica a agulha e anestesia o músculo. Você tem um efeito imediato de analgesia. Então, só que o agulhamento seco ele tem uma facilidade de utilização muito grande. A agulha é muito mais fina do que a agulha de anestesia, acaba sendo muito mais confortável para o paciente essa penetração da agulha durante o agulhamento seco. O que acontece no agulhamento seco? O agulhamento seco nada mais é quando você faz uma penetração mecânica dentro da região daquela banda tensa. Então, por exemplo, você identificou aquele músculo que o paciente tem dor, que é um nódulo que você palpou. E nesse músculo que o paciente tem a dor, você conseguiu reproduzir a dor dele. Você vai fazer uma penetração mecânica com agulha dentro daquele nódulo, você vai liberar aquela banda tensa muscular, então aquela tensão muscular vai ser liberada, e ele atua exatamente nas fibras delta C. Então, a fibra C, a fibra nervosa C, é exatamente a fibra que carrega o impulso da dor. Então, o agulhamento seco é comprovado que ele atua diretamente nessas fibras, então causando um efeito analgésico imediato na maioria das vezes para o paciente. Então, o agulhamento seco é uma alternativa bem interessante. Você usa uma agulha de acupuntura muito fina e libera esses nódulos de tensão. Tá? Normalmente a gente faz o agulhamento seco e em seguida já faz a laser terapia. Em alguns casos você já entra com aplicação de calor também, que tem uma eficácia bem interessante. Então, para dor muscular, você tem a laser terapia, você tem o agulhamento seco, que funciona super bem, como eu já expliquei, e você tem a possibilidade de usar também a aplicação de calor, que a gente chama de termoterapia, ou aplicação de gelo, que é a crioterapia. Para dor muscular, a gente acaba utilizando mais a termoterapia, a gente tem melhores resultados com a termoterapia. Normalmente o protocolo são pelo menos 20 minutos de ou compressa úmida, o calor úmido ou calor seco. O calor úmido é quando você usa uma compressa molhada, que o paciente aquece em banho-maria, e o calor seco é quando você usa uma bolsa térmica, que é o que a gente utiliza mais e acaba sendo o calor seco. A termoterapia, existem alguns trabalhos, né, que a gente tem na literatura, que você comparou a termoterapia com várias outros tipos de tratamento, e a termoterapia ela foi tão eficaz quanto. Então, quando você tem uma dor muscular, a aplicação do calor ela gera um resultado fantástico para o paciente. Então, a termoterapia, a aplicação do calor, o paciente sendo disciplinado
e fazendo essa aplicação do calor 3 vezes ao dia por 20 minutos, é impressionante o resultado de efeito analgésico que isso causa para o paciente quando você consegue diagnosticar uma DTM muscular. E às vezes a gente acaba associando essa termoterapia, a gente associa ela ao agulhamento seco e à laser terapia, que aí você tem um resultado fantástico. Por que termoterapia? Aplicação de calor na região. Mesma coisa do processo da laser terapia, parecido. Quando você tem um ponto gatilho miofacial, o paciente tem dor naquela região, você tem uma região estressada, inflamada, com pouca vascularização e pouca oxigenação. A gente sabe que quando você tem menos vasos sanguíneos na região, você tem menos oxigênio. Quanto você tem menos vasos sanguíneos chegando, menos oxigênio, você tem uma maior inflamação das células. Então, quando você aplica o calor naquela região, você causa uma vasodilatação. E essa vasodilatação faz aumentar a vascularização e aumentar a possibilidade das células musculares receberem o oxigênio e elas voltarem a trabalhar da maneira que elas precisam de forma fisiológica. Então, você tem um resultado muito interessante devido à vasodilatação e aumento da oxigenação da região do músculo. Uma outra coisa que a gente acaba trabalhando muito é o que a gente chama de cognitivo comportamental. O que é o cognitivo comportamental? Cognitivo comportamental é você dar orientações para o paciente em relação ao dia a dia dele, para ele entender a dor dele, entender o processo que está acontecendo com ele, entender o que está causando essas dores musculares a ele, e ele começar a se educar. Como, por exemplo, paciente que tem dor muscular, alguns pacientes têm apertamento em vigília. O que é esse apertamento em vigília, ou bruxismo em vigília? É o paciente que fica apertando os dentes durante o dia e não percebe que está apertando. Quando você orienta o paciente, ele começa a perceber que ele está apertando esses dentes durante o dia. Então, ele tem um hábito funcional em vigília, um hábito parafuncional em vigília. Então, você orienta o paciente, ele começa a colocar uns bilhetes. Então, você coloca um bilhete no carro, no momento que o paciente está mais concentrado, por exemplo, na frente do computador trabalhando, ou o paciente está estudando ou dirigindo, em momentos de estresse, o paciente aperta mais. Então, ele começa a colocar bilhetinhos para lembrar ele que ele não pode tocar os dentes. Uma outra observação em relação a gente chama de higiene do sono. Então, o paciente que tem dor muscular na região dos músculos da mastigação, é muito comum esse paciente ele não tem um sono muito adequado. Então, ele não dorme de 7 a 8 horas por noite, é aquele paciente que dorme com o celular no peito, que fica em eletrônico por muito tempo, tem poucas horas de sono, se alimenta mal, e tudo isso você começa a orientar o paciente para ele não ingerir álcool próximo ao horário de dormir, não se alimentar, ficar pelo menos 2 horas antes de dormir sem se alimentar, sem atividade física próximo à hora do sono. Então, essa higiene do sono contribui muito para o paciente em relação à dor muscular, principalmente dor muscular da DTM. Então, tudo isso é importante. Então, são orientações que a gente chama de cognitivo comportamental que envolve o tratamento para DTM, e dor orofacial. Existe também exercícios terapêuticos que a gente acaba trabalhando muito para devolver para o paciente. O paciente que tem dor muscular é aquele paciente que fica um pouquinho com a boca aberta, ele já começa a tremer, ele não consegue ter coordenação motora na abertura e fechamento de boca. O paciente começa a abrir a boca, ele começa a ter dor na região de masseter, ele começa a ter dor de cabeça, e são relatos do paciente. Então, você começa a trabalhar os exercícios terapêuticos para quê? Para coordenar a musculatura do paciente, para fazer um alongamento da musculatura desse paciente e, num segundo momento, fazer um fortalecimento da musculatura desse paciente, porque esses pacientes que têm DTM, eles normalmente têm dificuldade de mastigar, de utilizar alimentos duros e resistentes na alimentação. Então, num segundo momento, é importante, depois que você tira o paciente do quadro álgico, do quadro da dor, você fazer uma intervenção para que você consiga fortalecer a musculatura de masseter temporal, pterigoideu medial, pterigoideu lateral superior e inferior. E depois dessa parte, da parte de laser terapia, de agulhamento seco, de termoterapia, de cognitivo comportamental e exercício terapêutico, são algumas das ferramentas que a gente utiliza no dia a dia para controle de DTM muscular.
você tem também a parte medicamentosa. Então, a gente utiliza alguns medicamentos para controle da dor. E, normalmente, os medicamentos mais utilizados para controle da dor muscular são medicamentos que atuam no sistema nervoso central, principalmente se o paciente já tem uma dor por mais de 3 meses. Então, a dor por mais de 3 meses, dor de DTM, dor muscular por mais de 3 meses, o paciente já tem uma dor crônica. E a dor crônica, a gente sabe que a parte do sistema nervoso central do paciente já está sensibilizada. Então, a dor, como que funciona? O impulso da dor chegando no sistema nervoso central, quanto maior a quantidade de impulso nervoso chegando no sistema nervoso central, mais sensibilização central você vai ter. Ou seja, mais sensibilizado o seu sistema nervoso central vai estar. Com isso, você tem um limiar de dor mais baixo. Então, é um paciente mais sensível à dor. Então, existem casos de pacientes refratários, que são esses. São pacientes que você utilizou de todas as ferramentas conservadoras e você não conseguiu controlar a DTM muscular daquele paciente, e o paciente já está com uma dor por mais de 3 meses, uma dor crônica. Então, você já começa a pensar nesses medicamentos que atuam no sistema nervoso central, que a gente tem alguns analgésicos e relaxantes muscular, como a ciclobenzaprina, o carisoprodol. E você tem também, além desse grupo de medicamentos, você tem alguns medicamentos, como os antidepressivos, que alguns antidepressivos com uma dose mais baixa, como a amitriptilina, os estudos mostram que eles são bem vantajosos para pacientes que têm dor crônica orofacial. Então, esses medicamentos, numa dosagem mais baixa diária, você consegue um controle maior da dor crônica orofacial. Além desses dois grupos de medicamentos, você tem também alguns anticonvulsivantes. E esses anticonvulsivantes, tipo pregabalina, gabapentina, são medicamentos que atuam muito bem em pacientes que têm dor crônica orofacial. Então, são pacientes que você já está ali no limite, não conseguiu controlar a dor dele, e você vai poder fazer uso desses medicamentos. Então, são grupos de medicamentos que auxiliam no tratamento de dor crônica, principalmente. Tá? Então, a dor muscular, de uma maneira geral, a disfunção temporomandibular muscular, ela não é tão simples de ser controlada. Mas quando você faz um diagnóstico bem feito, bem realizado, bem conduzido, você consegue definir os subtipos da disfunção temporomandibular, você consegue entender que essas ferramentas que você tem em mãos, a termoterapia, laser de baixa potência, exercícios terapêuticos, a parte do cognitivo comportamental, como eu já falei, na maioria das vezes você consegue resolver sem o uso desses medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Então, essa parte da DTM assim, é bem bacana, é bem interessante. Tem a outra parte da DTM que você já começa a entrar na artralgia, que é a dor articular, que são os sons articulares de estalo, que é o estalido, de crepitação. E nesses casos, você tem outras ferramentas para tratar esses pacientes. Então, nesses casos de desordens articulares, então você tem também algumas doenças degenerativas, osteoartrose, osteoartrite, você pode ter os transtornos do disco articular, que é o deslocamento de disco com redução, sem redução com limitação de abertura, sem redução, sem limitação de abertura. Então, todas esses outros subtipos de DTM, você tem outras ferramentas também para tratar. Algumas dessas que eu falei, a gente acaba utilizando também nas DTMs articulares. Mas hoje a gente acabou tratando mais do assunto de algumas ferramentas que você tem dentro do seu consultório para controlar as DTMs articulares. Tá joia, pessoal? Então, é basicamente isso aí hoje que eu tinha que fazer esse bate-papo bem rápido aí em relação ao tratamento da disfunção temporomandibular. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Quem tiver perguntas aí, depois pode mandar lá no direct, que ninguém mandou por aí. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus.